Olá, sou Gisele Ferlin e o objetivo desse canal é ensinar você que é professor de dança a viver da dança com um modelo de ensino criativo que retém alunos e faz as suas aulas valerem mais. E se você deseja viver da dança, fica comigo até o final desse vídeo. Bora viver da dança! O tema da nossa aula de hoje é incentivar a autonomia do aluno. E você que é professor de dança precisa compreender a importância de incentivar o seu aluno a ter a sua própria autonomia. E eu já quero começar aqui explicando através da palavra incentivar. Ela tem vários significados, mas eu gosto muito da palavra estimular. Por quê? Porque a palavra estimular, ela está dentro do campo da dança. Quando nós trabalhamos linguagem corporal, consciência corporal, que é esse trabalho que eu amo fazer, que é a minha especialização, é onde eu trago toda essa criatividade para você que é professor poder trabalhar dentro da sua aula, independente da modalidade de dança que você dá, né, que você é especialista nisso. Então a palavra estimular, ela tá sempre dentro dessa consciência do corpo. Então vamos substituir a palavra incentivar pela palavra estimular. Então vamos estimular a autonomia do aluno. Por que estimular a autonomia do aluno? Porque você que é professor e nós que somos professores temos essa missão e essa função. Faz parte da nossa função estimular o aluno a ter a sua própria autonomia. E você pode me perguntar, mas por que, Gisele, eu preciso fazer isso? Porque nós que somos professores precisamos fazer os nossos alunos, que são artistas, chegar a essa compreensão da sua própria autonomia. E para ficar mais claro ainda, vamos entrar na definição de autonomia na dança. O que é a autonomia na dança? É a capacidade de nós conseguirmos fazer com que os nossos alunos se tornem autor, compositor, criador da sua própria coreografia, dos seus próprios movimentos. E o aluno, ele precisa entender que ele depende também dessa necessidade de ser o criador de algo, da sua própria dança, dos seus próprios movimentos. E isso vai trazer o quê? Que tipo de benefício nós vamos dar para os nossos alunos? Quando ele começa a ter essa autonomia, essa criação dos seus próprios movimentos, criar suas próprias coreografias, ser autor e compositor de algo que ele mesmo, por si só, está começando a fazer dentro de sala de aula, a criar uma dança, né, dele, que vem das ideias dele, que vem das expressões dele. Quais são esses benefícios? Os benefícios vão ser muitos. Eles vão aprender a se expressar mais, eles vão aprender a trazer ideias para dentro de sala de aula, eles vão aprender a se comunicar uns com os outros. Eles vão aprender a ter a sua própria identidade na dança, porque nós sabemos que isso é muito importante. Então nós, professores, precisamos começar a introduzir essas aulas dentro do nosso plano de aula. Porque o mais importante para o aluno é ele começar a entender que ele precisa ser o autor da sua própria dança, o compositor da sua própria coreografia. E você pode perguntar, mas Gisele, isso vai ser difícil, o aluno criar sozinho, ele ter essa imaginação.
calma, que eu entendo você perfeitamente. Principalmente se você que é professor ainda não fez esse trabalho dentro de sala de aula, você vai precisar de verdade rever esses conceitos, mas eu vou deixar aqui já uma grande ideia para você, exemplos para você, e já vou dizer também o que vai acontecer dentro de sala de aula quando você começar a colocar essas aulas de improvisação, né? Que é o que vai acontecer. Vai acontecer o quê? Improviso. O aluno vai começar a criar, ele vai começar por si só a improvisar. E ele vai começar também a ter reações dentro de sala de aula. Vamos lá, eu vou te dar 2 exemplos e 2 reações que vai acontecer quando você começar a trabalhar essa criatividade dentro de sala de aula. Como você vai fazer? Primeiro, você vai separar o momento da sua aula para colocar essa aula criativa. Vocês vão explicar dentro de sala de aula como vai funcionar esse trabalho. E aí você vai dizer: hoje nós vamos trabalhar com uma aula diferente, uma aula criativa, onde eu vou começar a partir de hoje estimular vocês a terem autonomia nos movimentos de vocês, coreografia de vocês. Vocês vão começar a ser criador dos seus próprios movimentos e das suas próprias coreografias. Então hoje o trabalho é: vocês vão criar a sua própria sequência. Pode ser, gente, individual ou pode ser em grupo, tá? Não tem regra. Vai acontecer muitas coisas que eu já vou dizer o que vai acontecer, mas fica aqui comigo. O que vai fazer com que os alunos tenham uma clareza ou entendam isso de uma forma melhor é você primeiro explicar o porquê que você está colocando isso dentro de sala de aula. Porque vocês, como alunos artistas e futuros artistas, precisam ter no corpo de vocês essa autonomia. Vocês precisam saber criar movimentos sem eu precisar fazer para vocês, né? Sem eu precisar passar algo para vocês. Vocês também podem ser criadores dos seus próprios movimentos e das suas próprias coreografias. Então você vai explicar. Depois você vai dar um tempo para que isso aconteça, tá? E aqui está o que vai acontecer. 2 coisas vão acontecer dentro desse momento. 2 reações dentro de sala de aula com seus alunos, tá? A primeira é emoção negativa, a segunda é uma emoção positiva. Você vai ver alunos reagindo com muita negatividade. Por exemplo, eu não consigo. Eu quero ir no banheiro. Posso beber água? E ele vai começar a querer de qualquer forma sair da sala de aula. Ou outros falam mesmo: eu não sei fazer isso. Eu não consigo. Eu não sei criar nada. Então você vai ter esse aluno ou esses alunos que vão reagir com a emoção negativa. E você vai ter aquele que vai reagir, os alunos que vai reagir com a emoção positiva. Então vai ter aquele aluno que vai falar: quantos 8 é para eu criar? É para eu criar com música ou para criar sem música? Eu posso fazer assim? Eu posso fazer assim? E ele vai começar a imaginar tudo aquilo que ele quer fazer dentro daquilo que você propôs. Então, assim, vai acontecer essas 2 reações. E o que você, como professor e observador, agora, nessa primeira aula que você vai colocar, né, dentro dessa sua turma, né, desse primeiro momento, se você nunca fez isso, né, ou se você já fez, vai fazer com outro olhar.
tá? O que vai acontecer? Você vai ser o observador desse momento. Você vai começar a ver quantos alunos você tem com emoção negativa e quantos alunos você tem com emoção positiva. E isso, para nós que somos professores, é muito importante, porque a gente começa a ver aquele que não trabalha com muita criatividade e aquele que tem muita criatividade. E isso faz com que nós possamos levar esse aluno a crescer mais e aquele que tem essa emoção negativa a sair desse lugar, a começar a dar um primeiro passo para ter essa transformação. E quando você tem a transformação daquele aluno que falava que não conseguia criar, que não conseguia fazer nada, que ele tinha medo, que ele travava, o aluno congela e ele não consegue sair do lugar, você vê esse aluno criando e ele percebe que ele começou a criar, você vai ver uma enorme transformação dentro de sala de aula. E é onde você vai conseguir levar e conduzir o seu aluno da melhor forma possível para ele avançar na dança. Então, a importância da gente começar a pensar nessa autonomia, de trazer essa liberdade de expressão para eles, é muito importante. Você vai observar como eles vão se expressar e você pode também, para melhorar, sair de sala de aula. Você não precisa ficar dentro de sala de aula, tá? Você pode sair para dar aquela sensação de eu tô livre, eu não tenho professor, não tem ninguém me olhando para saber como que a gente está fazendo ou não, tá? Você pode sair, como eles vão criar, de que maneira eles vão compor essa dança. Então, é isso que vai acontecer dentro de sala de aula. Você vai ter esses dois lados. Saiba que você vai ter essas duas reações. Marca um tempo para eles fazerem essa tarefa, tá bom? Não deixa eles livres, não. Marca um tempo, daqui a 20 minutos, ou daqui a 15, ou daqui a 30, não sei quanto tempo você vai colocar essa aula lá, esse momento, né, dentro da sua aula, tá bom? Mas marque um tempo para isso ser feito, tá? O que você trabalha quando você está marcando o tempo para ser entregue um trabalho? Você está trabalhando a organização temporal do seu aluno. Você está dando tempo para ele fazer algo. E quando acabar o tempo, ou estiver próximo de acabar esse tempo, o que você vai fazer? Você vai falar: posso entrar? Já tá tudo ok? Posso vir assistir? E aí eles vão comunicar: não, espera mais um pouco, espera mais um minuto, espera mais 2, segura mais um pouquinho, a gente já está terminando. E aí você dá mais um tempo certo e entra no horário certo. E aí tá bom, seja muito compreensivo, tá? Como professor, entenda que é um trabalho que não é fácil de fazer. Parece para nós que somos professores, né, que já dançamos em espetáculos, que já dançamos em palcos, que já tivemos a nossa carreira dentro da nossa área da dança. A gente pensa que o aluno vai construir isso com facilidade e não é, tá? Tem uma dificuldade às vezes aí, principalmente com aqueles que reagem com a emoção negativa. Então seja compreensivo, seja tranquilo dentro de sala de aula quando você for assistir esse trabalho. Tenha leveza, tá? Então vamos lá, gente, vamos lá, posso colocar? Vocês escolheram música, vocês não escolheram música, vai ser sem música, vai ser com música. Deixa eles bem à vontade para eles apresentarem esse trabalho para vocês, tá? Então isso é muito importante, você como professor ter essa sensibilidade, tá? Do olhar para o aluno, se coloca no lugar do aluno também. E isso é importantíssimo, tá? Isso vai fazer com que ele se
sintam mais à vontade e você também, porque você vai ter suas experiências dessa aula depois, né? Você vai ter uma experiência incrível depois. Eles vão comentar sobre essa aula, como foi para eles. Então, essa etapa, essa primeira etapa, que é eles criarem uma dança, é você deixar isso muito claro, que a partir de agora você vai fazer isso, você vai estar colocando esse trabalho, né, sempre que for possível, tá? Dentro do seu plano. Não deixe de colocar. Não dá uma vez, depois nunca mais, aqui, ó, não sei quantos meses, não. Tenta colocar semana, cada semana, tá? Porque isso vai dar uma criatividade e cada vez mais vai melhorar. Eles vão ficar mais à vontade para fazer isso. Lembrando que essa é a nossa função como professor, tá? É estimular a autonomia do aluno, faz parte da nossa missão e função como professor. Então essa é a nossa primeira etapa aqui, que eu queria já começar explicando desse tema dessa aula de hoje. E a segunda etapa desse processo, dessa aula, vai acontecer o quê? Eles vão começar a expressarem ideias, como eu já falei lá, né, lá atrás com vocês. Eles vão começar a expressar ideias. E esse trabalho de expressar ideias, por quê? Porque eles vão começar, se tiver em dupla o trabalho ou em grupo, é bom que você sempre deixe ciente que cada um precisa criar o movimento. Não deixe em grupo, ou em trio, ou em duplas, eles fazerem sempre com uma pessoa dando comando, tá bom? Não faça isso. Sempre sinalize que, se for em dupla, por algum motivo, aquele que teve emoção negativa ficou meio assim de fazer, muito com medo de fazer, o que você vai deixar? Você vai deixar ele fazer em dupla, porém, ele precisa também criar, porque às vezes, aquele que está em dupla, né, com ele, começa a ter ideias e ele começa a compartilhar também, e aí ele começa a se soltar ali naquele momento daquele trabalho. Então pode ser, tá? Em dupla, em trio, em grupo, ou quem quiser fazer sozinho também pode. Então pode deixar isso aberto também. Então essa segunda etapa vai acontecer isso. Você vai sair de dentro de sala de aula, você vai ouvir eles comentarem, falando, rindo, brincando com aquela ideia que às vezes não ficou boa, ficou diferente, ficou engraçado. Então você vai ver uma comunicação muito grande e um trabalho de relacionamento também muito grande. E isso é muito bom, porque isso traz relacionamentos uns com os outros, eles passam a se observar mais. Aquele que não falava um pouco, aquele outro colega, e aí eles começam a se interagir, sabe, muito mais. E esse tipo de trabalho, tá, ajuda nesse campo relacional, que é uma das coisas que nós também, como professores, precisamos estimular eles, né, a se falarem, a ser mais comunicativo, porque a dança, né, eu e você que somos professores, nós sabemos que não existe aquele bailarino ou dançarino que tem vergonha, né? A gente sabe disso. A dança, ela precisa, ela traz para nós um posicionamento de eu sei o que eu estou fazendo, eu amo o que eu estou fazendo, e a vergonha, ela não passou uma vez na nossa vida e depois ela foi embora. Né? A arte, a dança, ela é perfeita para tirar a vergonha. Então, isso vai ser muito bom, porque às vezes os alunos, eles começam com ainda aquela vergonha de se expor, de falar as suas ideias, tímido ainda, né? E esse tipo de trabalho, ele vai ajudar a ter esses relacionamentos e começar a tirar essa timidez
né, dos seus alunos, tá? Isso é maravilhoso. Então você vai ver essa comunicação acontecer, tá? Muito grande. E é bem bacana que a gente fica do lado de fora só ouvindo, né? Ouvindo como que eles fazem, ouvindo. Aí você pensa, nossa, essa turma é outra, né? E quanto mais você aplicar essas aulas, mais você vai ver eles se interagindo e você vai ver pessoas que não falavam às vezes um com os outros por falta de afinidade. Você vê, nossa, a pessoa até passa a conhecer melhor aquela pessoa e é bem legal. Vocês vão ver que vocês vão ter experiências maravilhosas. Então essa segunda etapa é muito da comunicação que acontece entre eles, tá? E a terceira etapa é a etapa que é a final, né? É o momento que você vai voltar para a sala de aula e você vai ver esse trabalho de conclusão, né? De conclusão de algo criativo que os seus alunos vão fazer. E eu tenho certeza que você vai se encantar, porque é muito prazeroso você vê aquele aluno com a emoção negativa conseguindo ter experiências de criar algo e aquele aluno que é muito criativo conseguindo explorar mais ainda a sua criatividade. E aqui nessa terceira etapa é o momento de você ver a criatividade dos seus alunos. Como os nossos alunos são criativos quando a gente permite que eles tenham a oportunidade de se colocarem, né? De trazer algo novo, de fazer algo que vem deles. Porque nós que damos aulas de dança, a gente sabe que a gente precisa passar aquela técnica, que a gente precisa aplicar aquela coreografia para um festival, para um espetáculo. Então a gente vive nesse comando. Só que esse comando não é o suficiente para a gente levar esses alunos a realmente o lugar que eles precisam. Principalmente que a gente vai levar eles para um nível maior, né, do que a gente já está aplicando. E quanto mais autonomia eles tiverem dos seus próprios movimentos, né, quanto mais autonomia eles tiverem dos seus próprios gestos, quanto mais autonomia eles tiverem de se comunicar, de expressar ideias, melhor vai ser o seu trabalho. Melhor você vai desenvolver as suas aulas. Tenha certeza disso, tá? Eles vão te trazer o retorno disso dentro de sala de aula. Então essa terceira etapa é isso. Você vai ver a criatividade, a grandeza de criatividade que esses alunos têm e o quanto eles achavam que não tinham tanta criatividade. A gente, quando começa esse trabalho criativo, esse trabalho de trazer autonomia para eles, a gente está dizendo assim: olha, você pode fazer algo muito importante. Você é importante. E isso vai trazer confiança para eles. A autoconfiança dos nossos alunos começa aí, quando eles começam a ver a capacidade deles de fazer algo, de realmente estar criando algo. Como é prazeroso você e nós, né, que somos professores, que somos também coreógrafos, né, muitas das vezes. Como é prazeroso a gente ver uma coreografia nossa, com aquele trabalho que a gente teve de improvisar, de trabalhar o improviso primeiro em nós, para depois passar, porque parece que a gente fica nesse lugar de dar aula, dar aula, dar aula, e às vezes a gente esquece que os nossos alunos precisam aprender a se expressar.
E a gente que trabalha com a dança, a nossa função também é essa, né? Levar esse aluno a se comunicar, a se expressar, a se colocar dentro daquele espaço. Para os nossos alunos, a nossa coreografia, aquilo que a gente quer montar, como é prazeroso depois a gente assistir essa composição pronta. Da mesma forma que nós, como professores, temos essa experiência, eles vão começar a ter essa experiência. Então, essa terceira etapa é isso. Você vai olhar a criatividade do seu aluno. Você vai trazer esse lugar para eles. Eles vão retornar para vocês, para você, né, que é professor, essa experiência. E a autoconfiança deles vai começar neste dia, neste momento que você implantar essa aula. E sempre no final da aula, eu gosto muito de fazer isso com os meus alunos. E eu acho isso importantíssimo. Sempre no final da aula, abre uma roda e pergunta qual foi a experiência que eles tiveram com aquela aula. Por mais que você receba frases, eu não gostei, eu não me senti à vontade, ou eu amei a aula, foi maravilhosa. O que você mais gostou nesse momento de criar uma composição? O que você teve mais dificuldade? O que foi mais fácil para você? Faça esse diálogo com seus alunos no final de toda a sua aula. Você vai receber o retorno de como foi para você poder, na próxima aula, prosseguir com uma aula nova, mas com uma quantidade de informações que você pode melhorar também dentro da sua aula. Então isso é maravilhoso, eu amo fazer isso com os meus alunos, e você que é professor precisa também implantar isso, você vai ver grandes experiências. Bom, essa é a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já teve experiências com esse tipo de aula, se você já fez no seu programa de aula, se você nunca fez, e qual foi a experiência que você teve dentro dessa aula. Deixa aqui nos comentários e eu espero você na próxima aula.